TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, salve Maria Imaculada! Está começando mais um programa Só o Amor Constrói. Lembrando que você é convidado a participar conosco, fazendo uma ligação no nosso telefone, que é o 6733492358, ou nos mandando uma mensagem no nosso WhatsApp, nos contando como está chegando o nosso programa até você. O nosso WhatsApp é o 67993470532. No programa de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o poder do perdão, sobre essa temática que é tão necessária nos dias de hoje, nos tempos de antigamente. É uma temática, é um assunto que interessa a todos nós. Como é bom viver o perdão, perdoar e ser perdoado também. A igreja, agora nesse momento, ela dá início a um ciclo muito importante, que é o ciclo do Advento, o período do Advento. O que quer dizer o Advento? É a espera pelo Messias, é a espera pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É a espera que aquele povo naquela época vivenciou, em especial as pessoas que eram perseguidas. É a espera a qual nós vivenciamos nos dias de hoje, a espera da vinda do nascimento de Cristo Jesus, que nasce em nossos corações todos os anos. Por isso, nesse período de Advento, é importante que nós façamos uma boa preparação. Como fazer uma boa preparação para o Advento? Em primeiro lugar, nos mantendo sempre fiéis às orações, aos nossos estudos bíblicos, à nossa perseverança, a ida ao sacramento, em especial o sacramento da reconciliação, o sacramento do perdão. E para nos ajudar nesse início de programa, vamos ouvir um pouquinho sobre o anúncio do anjo Gabriel à Virgem Maria da chegada do menino Jesus. O evangelista Lucas vai dizer que no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Foi a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Ouvindo isto, Maria ficou preocupada e perguntou a si mesma a que saudação queria dizer. O anjo disse: "Não tenhas medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Eis que você vai ficar grávida e terá um filho, e dará a ele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor dará a ele o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o descendente de Jacó, e o seu reino não terá fim." Maria perguntou ao anjo: "Como vai acontecer isso, se não vivo com homem nenhum?" O anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você, e o Altíssimo cobrirá com sua sombra, e por isso o santo que vai nascer de você chamará Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este evangelho, ele concretiza o que os profetas falavam, Isaías e vários outros, Amós, Oséias, sobre a vinda de Cristo, a vinda de Jesus, a vinda do Messias, do Emanuel, Deus conosco. Então, nesse período a qual nós estamos vivendo do Advento, é o mesmo período que aquele povo viveu, à espera do Rei, à espera de Jesus, à espera do Filho de Deus, para nos libertar de todas as ciladas do encardido. Nos dias de hoje também é um período de nós esperarmos e nos prepararmos para o Natal, nos prepararmos para a ceia do Senhor, para o dia de Natal, quando Jesus nasce, e em especial em nossos corações. Por isso precisamos preparar a manjedoura dos nossos corações, para que assim Cristo faça morada. E no programa de hoje, Só o Amor Constrói,
nos ajudando um pouquinho nessa temática, nesse tempo a qual nós estamos vivendo, o tempo do Advento. Nós vamos falar sobre o poder do perdão. E o programa de hoje, quem vai nos ajudar, nós vamos conversar com a psicóloga Emanuele Pereira, que vai nos ajudar, nos iluminar com a temática de hoje, o poder do perdão. Façamos agora um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouco com a nossa convidada. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. No programa de hoje nós estamos tendo a temática o poder do perdão. Lembrando que você é convidado a participar conosco do nosso programa pelo nosso telefone 67 3349 2358 ou nos mandar uma mensagem no nosso WhatsApp 67993 470532. E no programa de hoje nós recebemos a psicóloga Emanuele Pereira, que vai nos ajudar com a temática o poder do perdão. Emanuele, bem-vinda ao programa Só o Amor Constrói. Obrigada, é uma satisfação estar aqui com vocês, podendo colaborar um pouco mais dentro dessa temática, levar a vida um pouco mais sério. Emanuele, antes da gente começar o nosso bate-papo, você poderia se apresentar para o pessoal de casa conhecer um pouquinho mais sobre você? Sim, eu sou a psicóloga Emanuele, eu atuo já há 5 anos na clínica. Passei também pelas experiências aí das perícias, lá no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, pela vara da infância, e também, recentemente, nos exames de exame criminológico, né? E continuo agora atuando no consultório somente. Então, dando início ao nosso bate-papo, Emanuele, o que seria o perdão? E como podemos descrever a falta de perdão? A falta de perdão a gente pode perceber com o indivíduo que remete às questões do passado, né? A gente percebe aquela pessoa com dificuldade em lidar com as situações que tiver tido algum tipo de frustração, algum tipo de situação desconfortável, e com isso ele não consegue evoluir, ele não consegue naquele momento lidar e elaborar, né? Resolver aquele conflito. Com isso, ele fica num sentimento de culpa, um sentimento um tanto regressivo, a gente pode perceber. E a falta de perdão exatamente nos leva a inúmeros prejuízos no cotidiano. E quais são os sintomas de uma pessoa ressentida, que guarda rancor, ou seja, que não perdoa? As pessoas que a gente consegue perceber com essa dificuldade de perdoar são aquelas que criaram uma expectativa, uma carga, né, de muita intenção diante de um trabalho, diante de uma pessoa, diante de um relacionamento amoroso, possivelmente, e que talvez ali se frustrou quando entrou em contato com a realidade, quando aquela pessoa ou aquilo que ele investiu, né, de interesse, expectativa, não retribuiu conforme essa demanda da fantasia do indivíduo. Então, ali se tem as questões de culpa, como eu mencionei, né, as questões também de ressentimentos, de mágoa, e o que leva cada vez mais a pessoa a remeter ao passado, a não caminhar, a não olhar daqui para frente. Como pode ser diferente? E quando nós falamos do perdão, geralmente as crianças elas têm mais dificuldades de perdoar, ou os adultos têm mais essa dificuldade? Como que funciona? Super interessante essa pergunta, porque a gente percebe que é na infância que a gente vai construindo alguns valores e algumas formas de comportamento, algumas formas de encarar as dificuldades da vida. Com isso, quando a gente percebe lá, quando criança, lá na infância, que dá para ter uma relação diferente, né? Errei, aconteceu uma falha, eu não fui bem na escola, de repente eu fiquei triste ou bravo com o meu coleguinha, e aí dá pra gente entrar em contato com aquele
conflito, entrar em contato com essas emoções que não foram tão positivas, né? Diria assim, e ver um outro caminho, como, por exemplo, pedir desculpa, como, por exemplo, poxa, não foi bem assim que eu entendi. E quando a gente percebe essa construção na infância, é bem favorável que na vida adulta a gente possa ter um indivíduo com mais resiliência, com mais empatia. Quando este adulto ele não passou por essas situações, onde muitas vezes só ele achava que ele estava certo, só ele imaginava que tinha esse poder de comandar, de determinar as coisas, e com isso ele não entrou em contato com a frustração, muito embora todos nós tenhamos entrado em contato, mas não com tantas frequências. Isso desperta no adulto uma falta de empatia, uma falta e essa dificuldade nessa falha, em não aceitar como o outro em não aceitar as diferenças. Então, respondendo a tua pergunta, Frei, é muito mais fácil a gente, hoje em dia, estimular crianças e perceber que elas têm esse reflexo um tanto mais positivo quanto o adulto. Emanuele, e quando na infância não acontece o perdão, que a pessoa acaba não perdoando, ela carrega isso consigo, podemos dizer, qual os prejuízos para esta pessoa, tanto física, como mental, como espiritual, na sua vida adulta? A gente percebe que carregar algumas mágoas pode nos remeter a uns tipos de transtornos um pouco mais específicos, onde isso não entrar em contato, não sendo visto e não sendo aceito para, assim, resolver, a gente percebe que ali o indivíduo ele vai se fechando. Isso é um prejuízo um tanto sério, como na saúde mental, como também na saúde física, né? Algumas questões aí de você deslocar para algum tipo de distúrbio, algum tipo de transtorno depressivo. E, além disso, quando ele não entra em contato e não resolve essas questões de perdão, ele também pode ir se fechando e construindo ali uma casca, eu diria, né? Assim, de uma forma figurativa, um mecanismo de defesa, talvez que naquele momento ele encontre, mas que isso pode ser um tanto prejudicial, porque quando a gente guarda, a gente pode também somatizar, né? Aparecer em questões do corpo, em questões ali de doenças que antes não tinha na vida, e ele realmente apresentar na fase adulta por causa da dificuldade do perdão. Emanuele, quem não perdoa fica impossibilitado de amar? Seria uma limitação para vivenciar o amor? A gente percebe que perdoar é algo trabalhoso. Que a gente entra em contato também. Oi? Pode continuar. A gente entra em contato também com as nossas falhas humanas. E o perdão, ele não remete somente ao próximo, como a si mesmo. Então, se ele está com essa dificuldade de perdoar o outro, muito embora ele pode também ter essa dificuldade ali em se perdoar. E o perdão, ele vem numa outra esfera que ele não consegue ser compatível com o amor, se assim a gente não aceitar aquele outro como é, remetendo-se também a nos aceitar como nós somos, a essas dificuldades, a essas possibilidades diferentes que nós temos, e aí encontrar o amor no meio do caminho. Então, o exercício do perdão pode ser um caminho para realmente amar verdadeiramente, não somente existir na vida, mas sim viver a vida. Hoje em dia nós escutamos muito falar em doenças emocionais. Essas doenças emocionais, elas têm a ver com a falta de perdão? Pode também ter a ver, sim, com a falta de perdão, porque ali, quando nós não colocamos para fora, né, não verbalizamos, não expressamos aquilo que está
conflito dentro de nós, aquilo de alguma maneira precisa ser externalizado. Mas quando não há esse caminho mais saudável, ele encontra uma maneira de causar algum prejuízo. E sim, as dores emocionais, elas estão correlacionadas também a essa falta de perdão. Existe alguns exercícios físicos, até mesmo exercícios espirituais, entrando no campo da religião, que nos ajuda a trabalhar essa falta de perdão? Eu acredito sim que temos várias possibilidades e olhar para dentro primeiramente, né? Olhar para si próprio e reconhecer algumas falhas já é o primeiro passo. Até porque, reconhecendo essas falhas, a gente também começa a se aceitar. E se aceitar é um caminho para o amor, é um caminho para ter uma vida mais saudável, ter laços e relacionamentos sociais um tanto mais importantes. E quando a gente começa a fazer isso conosco mesmo, em primeiro lugar, a gente começa a dar um grande passo para a vida, que é o passo no presente. Tirando, é como se fosse assim, a gente tira algumas mochilinhas da gente, né, das nossas costas, e deixa para cada pessoa, né? De repente, as mágoas da pessoa, aquilo que nós temos possibilidade de mudar, é algo que deve ser aceito. Quando a gente não tem o acesso a determinada situação, que não depende somente de nós, é o que foi possível fazer naquele momento, aí a gente lida com essa aceitação. E sim, há outras maneiras também da gente contar com a espiritualidade, que é um caminho também de aceitação. É um caminho de entrega ao mesmo tempo. E essa possibilidade que a gente procura em ter melhor qualidade também na parte física da vida, exatamente caminhando. Parece até concreto, mas não, caminhando para a vida, né? Caminhando daqui para frente, o que há de se fazer, o que é possível fazer, daquilo que me fizeram. E com isso, as outras esferas da nossa vida, elas com certeza têm uma melhor possibilidade de resolver com mais leveza, com mais empatia e respeito a si próprio, em primeiro lugar. Emanuele, nós vamos fazer agora uma breve pausa no nosso bate-papo, voltamos no próximo bloco ainda meditando, refletindo um pouquinho sobre o poder do perdão. E você de casa, continue aí conosco, voltamos na sequência. Enquanto isso, você pode nos adicionar, nos procurar, nos acompanhar nas nossas redes sociais. Voltamos daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta com o nosso programa Só o Amor Constrói. No programa de hoje nós estamos tratando sobre o poder do perdão. Nosso Senhor Jesus Cristo nos convida ao perdão o tempo todo. Quando nós refletimos e meditamos sobre os evangelhos, tanto por Marcos, Mateus, João e Lucas, que escrevem sobre a vida de Jesus, sempre Jesus está referindo ao perdão. Está nos convidando a perdoar e se deixarmos também ser perdoados. Por isso, nesse começo de advento, a qual a igreja nos convida, a preparação para o Natal do Senhor, nós trazemos no nosso programa Só o Amor Constrói esse tema. Tema esse muito importante nos dias de hoje. Porém, antes de dar continuidade ao nosso bate-papo com a psicóloga Emanuele, eu gostaria de lembrar a você que a obra da Milícia da Imaculada nasce no coração de Deus e através de São Maximiliano Maria Kolbe tomou forma e depois de 100 anos estamos aqui. E você faz parte dessa história. Então você é convidado a se juntar a nós se você ainda não é um milite e se tornar um milite nos ajudando cada vez mais levar a palavra de Deus, levar a nossa programação a tantos lares, a tantas casas e muitas delas necessitando que esta obra de caridade chegue até elas para assim levar uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, uma palavra de gratidão.
voltando com nossa convidada, Emanuele, dando sequência ao nosso bate-papo, eu gostaria de voltar a uma temática, você já desenvolveu um pouquinho, mas eu gostaria que nós voltássemos um pouquinho, que é a questão de uma pessoa que não consegue perdoar. Nós podemos dizer que essa pessoa que não consegue perdoar, ela está vivendo no passado? É interessante que é feito uma casa, né? Vou tentar ilustrar dessa maneira. A pessoa que não consegue perdoar é aquela casa desorganizada. Casa onde tem acúmulo, onde tem um monte de coisa. E exatamente essas coisas que elas ficam ali empoeirando, não tem espaço, não tem a perspectiva de organização, e isso impede a ter ali uma saída, parece, dessa casa. Parece que ali é um lugar que pretende, eu diria um lugar pesado. A pessoa que não perdoa é exatamente essa casa. Essa casa que não traz respiração, que não traz um ar limpo. E isso é importante a gente, principalmente nesse tempo, aí em relação, né, às festividades de final de ano, as questões aí em preparação também ao Natal, né, a receber aquele que também é o Criador. E com isso a gente precisa estar com uma casa organizada, não somente nesse período. Mas chegando neste período, é momento de desempoeirar algumas coisas. Emanuele, e como desenvolver o perdão, né? Às vezes uma pessoa que está em casa pode ter a dúvida assim, o que eu posso fazer para que eu possa perdoar? O que eu posso fazer também para ser perdoado? Eu vou começar pela segunda pergunta, inverter um pouquinho. O que eu posso fazer para ser perdoado? Quando a gente resolve aquela mágoa, né, libera o espaço e faz a renúncia para este perdão, né, faz a renúncia daquele peso, daquele amargor que estava em nós, é o momento que a gente já soltou, é o momento que a gente já liberou o perdão. Independente se o outro vai ou não também fazer esse exercício, já não está mais no nosso controle. Realmente, a pessoa que desenvolve esse perdão é como um progresso, eu diria, é como também um processo de reconhecer que naquele momento, às vezes, este outro que magoou, ele só tinha isso para oferecer. Não dependia muitas vezes de nós. E às vezes também a gente magoou o outro de forma imatura, de forma egoísta, de forma a achar que somos o centro da atenção. E de repente não é assim. E a situação ela já aconteceu. Então, a partir daquele momento que ela já aconteceu, reconhecendo toda essa imperfeição, o que há de se fazer? A gente pode também ter um exercício bem interessante, que é escrever uma carta. E é um exercício terapêutico até. Eu particularmente já fiz. E realmente ela tem um efeito como se fosse aquela que eu falei. É menos um peso. É menos um que está ali te causando algum impasse para prosseguir a vida. E esse exercício, ele se recorre a escrevermos sobre determinada pessoa que, de alguma possível forma, a gente tinha uma expectativa, ela falhou com a gente, ou melhor, a gente se frustrou com essa expectativa, às vezes por mágoa, às vezes por traição, às vezes por muitas coisas que a gente nunca imaginava que essa pessoa seria capaz. E é possível que a gente escreva essa carta e possa, depois de escrevê-la, rasgar. Muitas vezes a gente pode queimar. E sim, naquele momento que a gente colocou no concreto, escrevendo esse episódio, esse momento de situação de conflito com essa pessoa, a gente ali enxergar que já ultrapassamos essa fase. Já podemos prosseguir, já podemos caminhar para frente. Da mesma maneira,
muitas vezes também a gente consegue refletir sobre nós mesmos e também fazer essa carta do hoje para daqui um ano. O que eu quero estar fazendo? O que eu quero estar realizando? De que forma eu consigo fazer isso? Perdoando, dando a si próprio, para assim conseguir ter mais leveza. Emanuele, como que eu sei que eu perdoei? Porque algumas pessoas acabam comentando que nós só perdoamos quando esquecemos. Isso é verídico? Isso é um conto? Pois bem, muito interessante quando a gente acredita assim, né? Tem realmente essa frase clichê, né? Você lembrou, então você não perdoou. Isso acontece muitas vezes quando a gente, na verdade, deseja mostrar para o outro. Eu superei, eu vou mostrar para o outro que eu estou super bem e eu vou viver minha vida. Às vezes a gente não precisa fazer de forma a mostrar para o outro. Mas quando a gente reconhece que perdoamos aquela pessoa, é quando aquela pessoa ainda continua a existir, mas ela não causa tanto efeito, tanta intensidade daquela situação de conflito que ela tinha causado antes. Às vezes a gente pode entrar, né, em contato, às vezes, poxa, eu fiquei um tanto ansiosa, eu fiquei um tanto apreensiva, vi aquela pessoa na rua, e não sei se eu cumprimentava, não cumprimentava, mas para mim eu já perdoei. E com isso, é comum, porque teve uma história, teve um episódio que você vinculou a essa pessoa. A gente reconhece que perdoou é quando a gente também não deseja o mal do outro. A gente não deseja que este outro se ferre, que alguém faça, né, a mesma coisa com ele, ou pior. Simplesmente a gente olha para aquela pessoa e não traga e não remeta nenhuma situação desconfortável para que algo aconteça com ela. Naquele momento era aquilo que aconteceu e infelizmente aquilo se ocorreu, né? Aquilo de alguma maneira vai ser resolvido. E de repente isso for resolvido por outros pontos que possa ser pelo menos resolvido dentro de você. Então, quando a gente perdoa, não necessariamente quer dizer que esquecemos, porque houve algum episódio, houve alguma situação que aconteceu e que trouxe algumas emoções afora. Mas isso não remetendo a que o outro tem um prejuízo. Emanuele, e quais são as características de uma pessoa que perdoa além da média, né? Ela vive melhor? Com certeza. Eu vou remeter novamente à casa organizada, porque exatamente a gente se esbarra com pessoas que parece que elas têm essa limpeza, essa pureza de alma, essa pureza de energia. É tão gostoso quando a gente chega na casa de uma pessoa e ela tem esse ambiente. Ela tem, parece que até uma fragrância diferente. Existem pessoas assim que conseguem superar, entrar em contato com essas dificuldades, fazer o processo do perdão e com isso elas terem maior leveza, elas levarem a vida de uma forma a resolver os conflitos e não a simplesmente ficar sob uma condição de passado. Emanuele, e uma pessoa que está, podemos dizer, como você mesmo ilustrou, com a casa arrumada, né? Esta pessoa, ela tem a ajuda da espiritualidade? A espiritualidade ajuda nesse contexto ou a espiritualidade não modifica nada? A gente precisa ver que a espiritualidade ela tem uma grande contribuição na evolução do ser humano. A gente crê em algo, independente de qualquer ordem religiosa ou fator que pensar, mas a gente percebe que a espiritualidade ela vem de uma crença em algo divino diante de um Criador, de alguém que nos acolhe até nas falhas. E esse é um poder que a gente precisa também trabalhar. Nós, enquanto ser humano, ver que falhamos, que erramos
necessariamente a gente precisa se acolher para continuar. Então, a espiritualidade, ela traz esse reforço, ela traz essa potência de enxergarmos que os tropeços da vida fazem parte para conseguir caminhar. Então, a gente vê um elo com a nossa fé, um elo, um vínculo também com grupos que possam nos levar a ter contato com a espiritualidade. Emanuele, nosso programa já está, nosso bloco, nosso bate-papo já está chegando ao final. Você gostaria de deixar uma mensagem sobre a importância do poder do perdão, a importância de arrumar a casa, de viver com a casa organizada, podemos dizer nesse sentido, para as pessoas que estão nos acompanhando? Pois bem, a gente precisa abrir espaço, eu acredito. A mensagem que eu deixo hoje é qual espaço você precisa abrir na sua vida para sim receber, para acolher. A gente só consegue acolher coisas boas quando a gente tem espaço dentro de nós. E às vezes nós estamos com muito entulho emocional, com muitas pendências dali que não são resolvidas. É importante que a gente consiga refletir um pouco. Será que hoje faz sentido ainda remeter a ocupar o seu tempo, a sua energia com aquilo que não te fez bem? E com isso a gente conseguir olhar daqui para frente. O que é possível fazer? O que é possível transformar? O perdão tem um poder transformador que de forma até literal transforma a dor. Aquilo que vivenciamos, aquela dificuldade, aquela questão que não foi bem resolvida, a partir disso, o que conseguimos fazer daqui para frente? E que assim a gente consiga, com certeza, ter aí suportes e aparato de fatores de proteção, de amigos, de pessoas que nos acolhem, também da espiritualidade que com certeza nos leva a ter leveza na vida. Emanuele, muito obrigado pela sua participação no programa Só o Amor Constrói. Muito obrigado pela sua disponibilidade e seus ensinamentos. Eu que agradeço. Nós faremos agora um pequeno intervalo. Voltamos na sequência com o nosso momento oracional, onde você é convidado a rezar conosco a coroa em honra a São Maximiliano Maria Kolbe. Voltamos na sequência. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. No programa de hoje nós refletimos com a psicóloga Emanuele sobre o poder do perdão. Como é importante em nossas vidas para o bom caminhar, para vivermos felizes, para vivermos em harmonia consigo mesmo e com nossos irmãos e irmãs, estarmos sempre se sentindo perdoados e também perdoar a todos, né? Como nosso Senhor Jesus Cristo nos pede. O tempo do Advento é um tempo propício para isso. É o período ao qual nós estamos esperando a vinda do Salvador, a vinda de Cristo. É o período que nós nos preparamos para o Santo Natal. Então, é o tempo também da gente praticar o sacramento do perdão, da reconciliação, que é o sacramento da confissão. Que nós possamos buscar uma paróquia, um pároco, para que assim possamos fazer uma boa confissão. Claro que antes façamos uma boa reflexão, uma boa análise da nossa vida e assim possamos fazer uma boa confissão. Então, no programa de hoje, no nosso momento oracional, a qual vamos nesse momento dar início à coroa em honra a São Maximiliano Maria Kolbe, possamos rezar em especial pela nossa conversão pessoal. E para isso, para darmos início, possamos traçar sobre nós o sinal da nossa fé. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado o vosso auxílio e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança a vós,
Virgem das Virgens, como a mãe recorro, e a vós me aproximo, e gemendo sobre o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas. Amém. Rezemos. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Oremos. Ó Deus, que destes à Igreja e ao mundo São Maximiliano Maria Kolbe, sacerdote e mártir, ardente de amor pela Virgem Imaculada, inteiramente dedicado à missão apostólica e ao heróico serviço ao próximo. Pela sua intercessão, concede-nos sem reserva e para o bem da humanidade, imitar na vida e na morte o Cristo teu Filho. São Maximiliano Maria Kolbe, incansável apóstolo da Imaculada, mártir da caridade, patrono dos nossos difíceis tempos, rogai por nós. Amém. Rezemos uma Ave Maria, em especial por cada um de nós, para que possamos viver bem essa preparação, esse tempo de advento, que é a preparação para o Santo Natal.
Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peçamos a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, em especial pedindo a Ele que nos ajude sempre a perdoar. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Maximiliano Maria Kolbe e São Francisco. Que o bom Deus nos abençoe, nos dando sempre a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Eu quero as duas coroas, a branca e a vermelha.